Agora, com o livro de produção de texto em mãos, vamos trabalhar um outro tipo de gênero textual, que é o relatório de observação. Vocês já ouviram falar neste relatório de observação? O que será um relatório de observação? Vamos colocar na página 20 do livro de produção de texto, e o gênero textual que vamos trabalhar é o relatório de observação. Então, quando a professora ou alguém pede para fazer um relatório, daquilo que foi trabalhado, você vai descrever tudo o que aconteceu naquele momento, tá? Vou mostrar para vocês uma imagem de uma sala de aula. Então, aqui nós temos a imagem de uma sala de aula e é onde a gente pode verificar, as crianças aqui sentadas e a professora está aqui dando a sua aula, explicando aqui um determinado conteúdo. Então, se a professora pedir para as crianças fazer um relatório de observação, essas crianças irão relatar o que aconteceu durante a aula, do começo ao fim, tudo que a professora explicou, falou, tá? Se teve algum acontecimento ali inesperado entre os colegas, tá bom? Então, o relatório, você vai descrever tudo aquilo que aconteceu naquele momento. E se for uma reunião de trabalho e pedir para fazer um relatório de observação, as pessoas irão escrever tudo o que aconteceu naquela reunião de trabalho, tá? Todos os assuntos abordados ali naquela reunião tem que escrever ali naquele relatório. Então, relatório de observação é tudo que acontece naquela reunião, ou naquele episódio, ou naquele momento. Bom, vamos fazer a leitura da página 20? A professora de língua portuguesa combinou com a professora de arte do 5º ano e levou seus alunos do 3º ano para assistirem a uma aula prática com o objetivo de escreverem um relatório de observação para incrementar o trabalho sobre como meu professor me avalia. Leia o relatório de um aluno de seus alunos, de um de seus alunos. Então, os alunos fizeram um relatório da aula que teve naquele dia, tá? Observação da aula de arte. Então, essa aula foi na disciplina de arte. Vamos ver o que os alunos escreveram que aconteceu naquela aula. A professora dividiu a turma de 25 alunos em 5 grupos e entregou-lhes alguns materiais para realizarem as atividades em sala de aula. Massa de modelar, tinta de várias cores, lápis de cor, caneta, glitter, esponja, argila, tecido, cola, papel crepom, cartolina, pincéis e muitas revistas velhas. Depois, escreveu na lousa algumas sugestões de temas e pediu a cada grupo que fizesse uma obra de arte que estivesse relacionada com o tema escolhido. Foi interessante que cada grupo fez uma pintura ou escultura com argila. Enfim, várias coisas diferentes. Durante a produção, os grupos foram observando
as obras uns dos outros e imitando um pouco o que faziam. Mesmo assim, nenhuma arte ficou igual à outra. Olha a observação que o aluno fez. Eu percebi que a professora deixou os alunos fazerem tudo livremente e sem interferências. No momento que apresentarem ao grande grupo o que fizeram e explicaram o que pensaram e como foram inspirados, surgiram muitas ideias interessantes. No final da atividade, a avaliação não foi feita pela beleza, perfeição ou coisa desse tipo, e sim pela participação na atividade. Então aqui, o aluno, ele relatou como que foi a aula naquele dia, a aula de arte, tá? Relatório de observação é uma análise de tudo o que foi observado em determinado espaço ou em certa situação, feita com a finalidade de desenvolver um estudo, uma pesquisa. Então, para fazer um relatório, é necessário o quê? Observar ali os acontecimentos que estão acontecendo naquele lugar, tá? Então, tudo que aconteceu, o aluno escreveu aí detalhes daquela aula. E é necessário que muita atenção para fazer um relatório de observação. Então, não é fácil. É um tipo de gênero textual, é o relatório de observação. É você descrever passo a passo um determinado acontecimento em algum lugar. Certinho? Então, bom, vocês irão responder a página 21. Somente a página 21 que vocês irão responder. Número 1, número 2, número 3 e número 4, tá bom? Então, a atividade de produção de texto no livro Produção de Texto, somente página 21, que está falando aí um pouquinho do gênero textual, relatório de observação, né? Que é uma descrição daquilo que está acontecendo em determinado momento, em determinado lugar, seja em uma reunião, seja na sala de aula, seja aí na sua casa, tá? Então, pode ser que a professora peça para você fazer um relatório do dia, do seu dia. Então, você vai descrever tudo o que aconteceu naquele dia, tá? Então, eu estou dando apenas um exemplo, tá bom? Mas não vai fazer nenhuma atividade ainda no caderno, não. É só essa atividade aqui. É só para que vocês entendam o que é um relatório de observação. Certinho? Então, bom. Então, produção de texto, somente esta página, tá? Agora, vamos para a disciplina de geografia. Pega o livro de geografia para a gente dar continuidade aí às nossas aulas. Produção de texto, somente esta página, 21.